Apocalipse capítulo 7. Ih. Querido, sabe, eu queria falar breve com vocês, por 20 minutinhos. É sobre uma pergunta bem natural que o ser humano faz. Obviamente ele faz por ignorância, ele faz porque é fácil perguntar dessa maneira. Tipo assim, quando calamidades acontecem sobre a face da terra, eles perguntam, onde é que está Deus? Por que Deus deixa acontecer isso? Você já ouviu esse tipo de pergunta? É a coisa mais comum que o inferno promove para justamente quebrar a imagem de um Deus verdadeiro, que é amor. Um Deus que criou o ser humano não para destruição. Ele não criou eu e você para destruição. Para você ter uma ideia, mesmo quando nós passarmos desse mundo, nenhum de vocês será extinto. Nós viveremos para a eternidade. Só com a diferença, pela própria palavra declara, ou eu estarei com ele para sempre, porque nós recebemos o sacrifício dele na cruz do Calvário e nos tornamos novas criaturas, filhos de Deus, sendo o nosso Salvador, o nosso Senhor, ou não, rejeitando essa mensagem, rejeitando a mensagem do Evangelho, que tem sido pregada sobre a face da terra, gente. Às vezes o ser humano natural, e muitas vezes pode passar na sua cabeça, a gente acha que cada um de nós somos muito inocentes, que o culpado é Deus no final dessa história. Como assim? Nós olhamos por toda a Bíblia, vários julgamentos sendo determinados, e nós estamos chegando a um fim de todas as coisas, gente. Será que ninguém percebe os sinais da proximidade de Jesus? Eu vou gastar algumas quintas-feiras para trazer de novo mensagens sobre os fim dos tempos, em várias situações que eu preciso conversar. Mas eu quero te falar que aqui em Apocalipse está toda a resposta do que a gente precisa entender pelo ponto de vista do céu. Já foi determinado, gente, porque está acabando o prazo que Deus deu de liberdade ao homem de fazer a sua escolha. Antes de ler aí, o Espírito Santo está me lembrando aqui, vá comigo a 2 Pedro. Eu vou ler essa passagem, que esse aqui é o coração de Deus em relação à longanimidade dele, a paciência dele. Segunda Pedro capítulo 3. Vamos ler aqui porque é bem interessante. Depois você pode ler até numa linguagem aí de repente mais fácil, né? Eu estou lendo na Bíblia na Ara. Capítulo 3, verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu escrevo a vocês. Em ambas eu procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida para que vocês se recordem das palavras que anteriormente foram, já estou no verso 2, ok? Foram ditas pelos santos profetas, gente, já estava sendo anunciado. Bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, diga últimos dias, nós estamos vivendo ele, é o finalzinho. Os minutos finais, ou os segundos finais, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde é que está a promessa da sua vinda? E já ouvia meu avô falar isso, rapaz. Pastor, ele tu ainda cai nessa, que Jesus está voltando. Meu irmão, você está cego e não sabe se você está conversando assim comigo. Agora veja, porque desde que os pais dormiram, o pessoal estava falando, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem, de longo tempo que houve o quê? Céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Ele está citando Gênesis primeiro.
pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Pastor, eu não tive lá presente. Cara, ou você crê ou não crê, o dilúvio existiu. E sobrou uma família. Ok? Então vamos embora continuar. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido o quê? Tem sido entesourado, tem sido guardado para o fogo, vai queimar, estando reservados para o dia do e destruição dos homens ímpios. Meu Deus, gente. Aí você vai me perguntar assim, mas pastor, mas que o homem, não olha para o homem, olha para Deus. O ser humano tem que olhar para ele. Agora veja, é aqui que eu gosto. Há todavia uma coisa, amados, não devem esquecer, e para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora, o verso 9, grifa na tua Bíblia. Já está, eu gostei, já está. Não retarda o Senhor a sua promessa de vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é o quê? Ele é paciente, longânimo para com vocês. Agora eu grifei mais forte na minha Bíblia. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem, mas Ele virá como? Você já entendeu, né? Quando a Bíblia fala sobre a expressão virá como ladrão. Não, o ladrão ligou lá para casa, pastor, vou tomar um café contigo às 3 da tarde. Prepara a mesa, a gente toma um café, depois eu vou limpar a sua casa, tá certo? Não, perfeitamente, está combinado e marcado. Eu creio que Deus está despertando a sua igreja para muitas coisas. Uma delas é intercessão. A importância da intercessão. Porque o tempo de terminar toda essa longanimidade, já estamos no final, gente. E Deus vai cumprir a sua palavra. Você lê o Apocalipse, você vai ver muito bem colocado lá que primeiro tem os 7 selos, depois tem as trombetas e depois tem as taças. E se você for ler, é uma ordem cronológica bem interessante, e é óbvio que dentro das trombetas, das taças e dos selos, tem várias situações que acontecem, onde o apóstolo João ele tem visões, mas os julgamentos eles são sucessivos, eles vão acontecendo numa sequência. Eu quero que você leia em casa depois, dá uma lida aí um pouquinho, a partir do capítulo 8, você vai ver os julgamentos que vão começar a acontecer. Um deles, por exemplo, nas taças, é que uma grande montanha vai cair no mar. Agora, tu imagina a tsunami que vai dar disso. O Cristo vai ficar assim, ó. Não, pastor, e a gente? Ele sabe cuidar dos seus. Por isso é um tempo muito importante você estar com o seu coração afinado com Ele, para saber o lugar, o momento, se você está debaixo da vontade dEle. Eu tenho entendido que Deus, quando a gente tem entendimento no nosso coração, que nós estamos fazendo a vontade de Deus, e nós estamos debaixo da vontade dEle, Ele nos protege de muitas coisas. Muitas coisas. É super interessante aí, a gente colocou no grupo de pastores, um rapaz dando um depoimento lá, um testemunho a respeito dos pais, que estava em alguma cidade lá, ele não fala qual é a cidade, mas os pais eram idosos, estavam numa casa e a mãe liga para ele. E liga para ele e fala, filho, o negócio é o seguinte, a água já está subindo aqui, está entrando na varanda, aquele negócio todo. E ele estava num lugar que era impossível ele ir lá poder buscar os pais. Até porque o rio já estava muito cheio e não tinha como passar. A situação ficou crítica, ele começou a ligar para bombeiro, polícia, aquele negócio todo e tal. E eles começaram a orar lá, provavelmente, né? Vamos lá, vamos clamar aqui a Deus aqui, clamar, e um pouco mais à frente a mãe liga, meu filho, está tudo certo. Apareceram aqui 2 soldados bem vestidos, um me pegou no braço, pegou o seu pai, atravessamos o rio, agora nós estamos bem, está tudo certo. Como assim, 2 soldados vestidos, atravessando? Não é legal isso, gente?
Dá para entender? Você sabe que quando você precisar de um milagre mesmo, de proteção, vai acontecer. Cara. A manifestação de Deus é tremenda. Eu estou falando sobre isso, porque nós estamos vivendo dias, isso não é para trazer angústia ao nosso coração, é só para a gente estar bem ligado com Ele. Porque esses dias de proteção, de cuidado, são importantes, entender o Salmo 91, que fala sobre isso. Aquele que habita, aquele que está ali, na sensibilidade de reconhecer. Eu estou debaixo da vontade de Deus, pastor. Eu estou tendo sensibilidade para reconhecer. Não vou para lá, não vou para cá. Não é isso que eu tenho que fazer, é isso, aquilo, outro e tal. Alguém está pegando o que eu estou falando? Essa é a igreja do fim. É uma igreja que está cheia dele, precisa, não só para ajudar outras pessoas. Porque essa aí é fundamental para nós. Então, quando você pega lá no livro de Apocalipse, por exemplo, no capítulo 6, lá que está falando sobre os 4 cavaleiros, depois fala sobre o 5º selo, o 6º, você vê que depois do 6º selo, já vem um negócio que o pessoal vai ter que engolir. E é perigoso que o cara fala assim, não, me esconde dessa ira aí, porque vai começar. Eu entendo, gente, que a igreja do Senhor, ela será liberta em termos de arrebatamento, antes da ira se manifestar, num conteúdo de julgamento. Eu creio dessa maneira. Existem várias correntes teológicas que o pessoal põe lá, mas se você for ler a Bíblia, você vai ver que Deus, ele sempre na última hora, ele protege seu povo. Né? Ele tira daquele lugar, porque nós somos seus filhos. Né? No capítulo 7, por exemplo, que é esse que eu queria ler, está falando sobre algo bem interessante. Alguns atribuem isso aqui, um tempo de tribulação sobre a face da terra, que a igreja, ela permanecerá. Não tenha dúvida. Apocalipse capítulo 13 fala lá sobre o anticristo perseguindo os santos. É tudo por permissão de Deus. Então os dias para frente, nós servirmos a Deus, não são dias agradáveis do ponto de vista natural. Mas serão dias, gente, de milagre em cima de milagre. Você vai ver coisas assim tremendas. Deus vai te usar. O poder de Deus vai cair. Pessoas curadas, libertas. Mas no capítulo 7, eu quero ler aqui a partir do verso 9. João diz assim, depois dessas coisas, do que ele estava falando? Ele estava falando primeiro lá dos selos, da abertura dos selos, cada um deles, até chegar ao 6º, onde o sol escurecerá, a lua não vai dar a sua claridade, as estrelas vão cair do firmamento, né? Um grande terremoto, tudo será abalado, e o povo fica desesperado. É só depois você ler. Então, depois dessas coisas, eis que vi grande multidão, que ninguém podia enumerar, verso 9, no capítulo 7. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Todo mundo vestido de uma roupa branca, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, as ações de graças, e a honra e o poder, a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu João, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, olha João, preste atenção, são estes os que vêm da... Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Versos 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum,
pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia! Cara, isso aqui é um retrato tremendo do arrebatamento da igreja num tempo que vai ser difícil, cara. Jesus, ele é muito claro em Mateus 24 para dizer: após a referida tribulação daqueles dias, aí sim o sol escurecerá, a lua não vai dar a sua claridade, as estrelas vão cair. Cara, o abalo cósmico, os poderes, assim que está escrito em Mateus 24, os poderes do céu serão abalados, gente. Agora tu imagina o povão, o mundo inteiro olhando tudo isso. É aterrador. Está escrito isso. As pessoas ficam desesperadas. Mas é um sinal para nós. Após a referida tribulação, ele está vindo. Um poder e glória sobre as nuvens para recolher dos quatro cantos da terra. Toque da trombeta, os anjos vão lá e recolhem você, eu e todo mundo. E aqueles que estiverem firmes. Esse é o momento que a gente está vivendo. O mundo nunca vai entender do ponto de vista da palavra que ele tem dado oportunidade para que as pessoas se arrependam. O mundo vai ter sempre o pensamento natural. Esse Deus, eu vou te falar, se Deus existe, por que Deus está deixando disso acontecer e aquilo outro? Nunca foi problema de Deus. Nunca foi proposta de Deus que Adão e Eva saíssem da glória que eles tinham sido estabelecidos. Nunca foi. Mas aí olha só, gente, ninguém consegue enxergar isso, que ele manda o filho dele para morrer no nosso lugar, um sacrifício vivo, perfeito. Vá comigo em Hebreus então, capítulo 9. Está tudo na palavra, mas tem que crer, né? Porque se eu não crer, não vai funcionar. Alguém está entendendo isso? É capítulo 7, perdão. Não, é capítulo 9. Vê que eu vou pegando o que está marcado, gente, está vendo? Verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Então, o apóstolo aqui que escreve, ele está dizendo, olha, no passado era assim, o sumo sacerdote levava lá o sangue de um cordeiro e aspergia lá sobre o propiciatório. Então, aquele ano estava coberto do pecado da nação. Todo ano ele tinha que fazer isso, uma vez por ano. Então ele está falando, agora não tem mais. Veja o 26 agora. Ora, nesse caso, seria necessário que ele, está falando a respeito de Jesus, tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, essa é a parte boa, hein? Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou. Jesus se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o quê? O pecado natureza, cara. Aquilo que nos afastava de Deus. Que retém o homem nessa prisão de uma natureza, de uma condenação eterna. E assim como o homem está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para o quê? Está falando a respeito de você e de mim. Gente, hoje é o tempo para que as pessoas se abram. Em todo julgamento em situações difíceis, a fragilidade do ser humano para receberem a Jesus como Senhor e Salvador. Acabei de dizer isso no início. Beleza, perdi a casa, perdi geladeira, cara, o pior é tu perder a tua vida, cara. E se você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, no dia que você fechar os olhinhos, cara, é eternidade com Ele. Porque esse é o propósito da vinda de Jesus.
ter morrido por nós, por cada um de nós. Então tudo isso, gente, nós estamos vivendo assim, né? Estamos olhando as coisas acontecerem. Eu fico sempre assistindo um pouco essa geopolítica das situações de Israel, porque tem toda a ligação com Israel, de várias situações que estão acontecendo no mundo, de ameaças de guerra, de uma terceira guerra, de tudo isso. É assim que começou a segunda, começou a primeira. Então nós temos que olhar isso, não com um caráter de, meu Deus, ó Deus, o que você está fazendo? Não deixa o inferno te enganar. É óbvio que a gente não tem prazer em ver a desgraça de ninguém. Ninguém, isso chora, mexe no nosso coração. Não é terrível isso? Mas as pessoas têm a sua responsabilidade de receberem ou não. A Bíblia diz que se eu não recebo, eu estou rejeitando a verdade. O que vai aparecer para mim é um espírito do engano. É o que está escrito em Tessalonicenses. Quando Paulo ele diz lá, ó, duas coisas vão acontecer antes da vinda do Senhor. Primeira, a apostasia da igreja, de abandonarem a fé. E a segunda, a revelação do anticristo, do filho da iniquidade. Está escrito. É dessa maneira. Então nós vamos ver isso, gente. Não, pastor, eu não estou fora dessa aí. Jesus vai me arrebatar antes e tal. Eu não vou ver o anticristo. Cara, essa mentalidade escapista, como assim? Essa mentalidade, eu vou pular fora e tal. Não está escrito isso. Jesus falou, após a referida tribulação, eu venho. Venho para levar eu e você. E para começar uma série de julgamentos. A Bíblia no Velho Testamento, quando fala sobre o dia do Senhor, que é a vinda dele se estabelecendo na terra para cumprir tudo que precisa fazer num período pequeno, é um dia difícil, hein? É um dia complicado, é um dia de trevas. Para nós não, é um dia de glória, porque nós seremos arrebatados. Mas para o mundo, meu Deus do céu. Quer ler um pouquinho a declaração da galera? Vamos voltar lá Apocalipse 6, eu vou terminar com isso. E diz assim, o sexto selo, se você estudar um pouquinho, você vai ver que os selos todos se encaixam dentro de Mateus 24. É impressionante. Então o capítulo 6 de Apocalipse, ele na verdade é quase que xerox do capítulo 24 de Mateus. Então agora olha só, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas caíram pela terra, do céu pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos. O céu se recolhe como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas movem do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos rochedos, caiam sobre nós, nos esconda da face daquele que se assenta no trono e da ira de quem? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Jesus chegar, não dá tempo do cara, Jesus está vendo, Jesus, olha, eu te recebo, como Senhor, não tem mais. A oportunidade é hoje. É muito bom a gente louvar e engrandecer a Deus por aquilo que nós somos hoje, porque nós o recebemos. Porque a única coisa que você tem que vai te levar para a eternidade é a tua nova natureza. Eu não vou levar nada daqui, não vou levar minha geladeira, são até velhinhas, ela está funcionando bem, troquei as borrachas dela, maravilha. Ah, beleza. Não é, Deise? Não vou levar nada. E o ser humano está botando tanta coisa em ter coisas e preocupado com isso e aquilo outro, que eu vou conquistar. Cara, você tem que louvar a Deus, cara. Porque da mesma maneira que a gente vê esse mundo sem nada, a gente vai sair com a natureza que vai me dar acesso à presença de Deus para sempre. Calamidade para o mundo, cara. Vamos lá, já que você está com a Bíblia aí, coisa boa, de papel, Lucas 21. Verso 25, haverá sinais, disse Jesus, no sol, na lua, acabamos de ler em Apocalipse, hein? Sexto selo.
Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas sobre a terra. Veja o que está escrito, grifa na tua Bíblia: angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, furacões, tufões e tantas outras coisas. Até mesmo a crosta da terra se mexe, cara, manda um tsunami violento. Vamos embora. Haverá homens, grifa essa parte aí. Haverá homens que desmaiarão de quê? Falei para vocês. E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão... Beleza, então agora o que acontece? Primeiro acontece isso. Agora olha o que está escrito. Então, diga aleluia aí. Então, se verá o Filho do Homem vindo no mundo, numa nuvem, com poder e glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, será que ninguém percebe, gente? Exultai, está falando para nós. Ergam a cabeça de vocês, porque a nossa redenção se aproxima. Uhul! Que é isso? Ele está preocupado com o cachorro lá na sua casa, que vai ficar com a mesa, com... Já que agora você mexeu comigo, Mateus 24, vamos lá. Verso 29, logo em seguida, Mateus 24, canetinha, vamos embora. Eu vou estar fazendo uma série de mensagens sobre o fim dos tempos. A gente vai destrinchar algumas coisas assim sobre tempo, sobre o momento de coisas. Então, aí está escrito, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Diga, logo em seguida. Então não é antes. Vou repetir de novo, logo em seguida. Não, pastor, eu não quero ficar na grande tribulação. O anticristo vai correr atrás de mim. É só estar preparado. Porque eu creio que esse é um tempo onde Deus, Ele capacitará a sua igreja para resistir. Ele capacitará eu e você para termos forças suficientes para suportar. Quantos creem? Na humanidade não dá. Então, vamos ler. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas, nós lemos isso em Apocalipse 6, hein? Cairão do firmamento, os poderes do céu serão o quê? De novo, então, essa palavra no original é em seguida. Eu já dei uma estudada. Em seguida. Então não é antes. Não, você é arrebatado antes de ver o anticristo. Glória a Deus. Tu está enganado e não sabe. Eu estou ouvindo algo porque eu ouvi de outro, que o outro falou e tal, mas eu mesmo não li a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. É exatamente como Jesus está descrevendo. E Ele está falando para mim e para você. Porque foram os discípulos que perguntaram, quais são os sinais que vão acontecer antes da tua vinda? Fala para mim o que vai acontecer. E Jesus está dando a sequência, cara. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Em todos os povos da terra se lamentarão. Sabe por quê? Porque não dá tempo mais. O dia de receber a Jesus é hoje. Você que está me assistindo pela internet, ou você que está aqui e não tem certeza da tua salvação, é hoje. Entrega a tua vida para Ele, é hoje. Porque quando Ele aparecer, não dá mais. Os povos se lamentarão. Milhões, bilhões de pessoas, não, eu te quero, Jesus, agora não dá mais. Porque passou do tempo. O tempo longânimo da paciência dEle, que todos sejam salvos, mas tem que passar na porta, receber Jesus como Senhor e Salvador. Então,
os povos se lamentarão, gente, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos, um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aleluia! E nós aguardamos. Essa é a nossa expectativa. Pastor, enquanto isso, vamos embora ajudar os outros. Vamos embora continuar proclamando essa mensagem. E Deus sempre dá a oportunidade de nós semearmos uma palavra em alguém. Ainda dá tempo de semearmos uma palavra e essa pessoa receber Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Bora ficar de pé.